Seguinte, a gente tem uma semana muito especial vindo por aí. A gente vai ter uma semana focada 100% em assimilação RPG. A gente está à beira do lançamento da temporada nova de assimilação. E, ciente disso, eu quero preparar um conteúdo que introduz o sistema, porque eu sei que de alguns meses, principalmente pra cá, desde o lançamento, enfim, do assimilação, ele começou a adquirir muito mais visibilidade na comunidade, visibilidade que era extremamente necessária, inclusive, porque é um projeto muito legal. E agora tem muita gente nova chegando na parada, muita gente que não assistiu as temporadas anteriores, que quer entender. Para entender a história, você não precisa entender nada, mas se você quiser entender melhor do sistema, a gente vai ter lá uma semana inteira. Se pá, vai ser 7 dias aí seguido, tá? Eu tirei férias até para poder descansar um pouco, fazer umas paradas com mais calma, um conteúdinho mais da hora. E aí a gente vai fazer uma parada bem focada no Assimilação RPG, tá bom? 7 dias praticamente de conteúdo, até o dia 5, quando a gente lançar bem de manhãzinha ali pro teu café da manhã, porque de tarde a gente tem Assimilação RPG. Essa temporada nova que vai estar falando sobre o pré-colapso, né? Então é aquela parada do o que aconteceu antes, talvez vai ser uma parada muito mais focada num roleplay, né? Não que as outras temporadas não fossem, porque elas são muito focadas em roleplay, porque é a parada do Assimilação RPG, tá? O sistema ele vem como uma forma de organizar algumas coisas, mas muito do roleplay vai falar mais alto do que o restante das mecânicas no sistema. É o que eu gosto muito. E a gente já vinha explorando alguma coisa dessas sobre um pré-colapso, e foi a primeira coisa que eu pensei, né, pro Assimilação RPG. Enquanto mestre, eu sempre tenho que ter essa visão do macro, né? E assim que eu peguei o livro em mãos, a primeira parada que eu pensei foi, pô, e um pré-colapso? O que que aconteceu? O que que pode ser? E olhando ao redor, assim, eu via que não tinha muita gente que estava abordando nesse assunto, e eu já tinha, sempre tive muito interesse sobre. E a gente começou a lançar Halo Punício, que a longo prazo é o nosso projeto de conteúdo adicional para a assimilação oficial do canal. Eu já lancei o primeiro vídeo, vocês conseguem ver tudo lá no canal, mas só queria passar esse aviso. Semana que vem é uma semana especial. Já botei lá no Twitter também. Aparentemente a galera da página também do Assimilação viu, que foi bem legal. E é isso. A gente também vai retornar com conteúdo de ordem paranormal, tá? Falando da parte de ficha, parte de sistema, etc. A gente tem o fichando algumas partes ainda pra poder terminar, principalmente a parte ali que era do sobrevivendo ao horror, tá? Mas ainda tem algumas opções adicionais da parte do fichando, que é literalmente criação de personagem, compreender a criação de personagem, pra depois a gente passar pra parte do mestre, que é uma parte um pouco mais técnica, mas também uma parte mais focada no storytelling, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar, né, o que a gente já tá criando um conteúdo constante aqui na live, postando os VODs no canal de lives sobre Resident Evil, e eu vou utilizar Resident Evil como uma forma de ensinar no canal como jogar com sobreviventes, tá? A gente vai fazer um paralelo bem legal lá, discutir um pouco sobre a diferença entre classes principais e a classe do sobrevivente, como fazer a transição de uma classe sobrevivente para uma classe principal, e várias outras dicas adicionais do que tem ali dentro daquela proposta que veio no Sobrevivendo Horror, mas que também a gente já tinha ali o Mundano como uma introdução. Mundano também vai estar dentro desse vídeo, dentro desse paralelo com Resident Evil. Então espere um vídeo extenso, tá? Um vídeo um pouco mais longo do que o normal, mas com certeza vai ser muito divertido poder fazer esse conteúdo, certo? Antes da gente começar o restante do jogo, eu quero só confirmar se a gente tá com tudo certinho no canal. Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Estamos com tudo certo. A gente postou também o unboxing de Daggerheart, tá? Outra coisa que é legal de falar. A gente acabou de fazer essa postagem que a gente tá mostrando o sistema em si. Ele acabou de chegar a versão física, ele tá aqui em cima, ó. Não sei se dá pra ver. Ele aqui. Aqui. Bonitinho. Tá aqui em cima. Gostei muito do sistema, eu achei muito legal. Já tô jogando já há algum tempo e agora também eu retorno pro canal com alguns feedbacks.
E a gente não vai iniciar o fichando de Daggerheart ainda, tá bom? Eu vou começar no outro ponto. Eu vou começar a parte focada no mestre e ajudando no storytelling, porque a gente já vai estar com uma série finalizando de Ordem Paranormal e iniciando de Assimilação. Eu não quero atropelar o processo. Então a gente vai falar de Daggerheart, mas sobre outras lentes, antes da gente ir para um fichando e ensinando a fazer. Também por quê? Porque para Daggerheart é o meu projeto principal. Se eu não me engano, eu comentei isso dentro do vídeo do unboxing, mas o meu projeto principal pro RPG como um todo eu tenho esse setting, é uma parada que eu tô elaborando já há muito tempo. Nasceu como um sistema, virou um setting finalmente quando eu encontrei Daggerheart e eu vi que encaixava como uma luva pra tudo que eu queria. E o meu setting, ele é o meu maior projeto de game design e etc que eu tenho pra trazer pra cá, que é algo que eu quero ir lançando aos pouquinhos no canal, até que a gente tenha uma base extremamente consolidada para eu, por fim, lançar um conteúdo que vai ter centenas de páginas, uma proposta inteira de um cenário inteiro que, enfim, ele tem muitas faces, tem muitas formas de contar histórias dentro desse mundo e é algo que eu venho jogando. Opa, bati aqui no microfone. É uma parada que eu jogo já há mais de 6 anos com os meus amigos. Jogo, inclusive, na próxima semana. Vou talvez trazer alguma coisinha ou outra aqui no canal. Ah, inclusive, eu vou continuar fazendo os lives na semana que vem. E vai ter live, sim, especial, falando sobre preparação de sessão, tá? Que eu tinha prometido que a gente ia fazer. A gente vai fazer na semana que vem, provavelmente ali na quarta-feira. Então, o que faremos? Com o Daggerheart, eu vou começar a trazer conteúdos, primeiro no ponto de vista do mestre, e depois, no Fichando, já trazendo conteúdos adicionais para você. Cartas novas, seja para classes, subclasses, sejam domínios completamente novos, sejam comunidades completamente novas e etc. Tá? Eu vou adicionar todas essas outras coisas para a gente poder ir discutindo. Beleza? Então, tem bastante coisa legal vindo, tem muita coisa importante que eu quero falar sobre esses sistemas, porque esses sistemas eles estão fazendo parte do meu dia a dia. Começo também a partir deste momento um movimento em direção a gente começar a serializar RPG. Então, não esperem nada a curto prazo, tá? Ainda tem bastante coisa pra gente poder desenrolar. Mas, em breve, talvez a gente comece a ter alguma novidade ou outra. Eu vou soltando sempre aqui na live, atualizando no canal, etc. Certo? Por fim, alguns avisos. Eu tô terminando ainda de ajustar o Discord. Eu quero ter certeza que a gente vai ter um ambiente lá seguro, bem confortável, bem fácil pra gente poder se comunicar. Ainda investigando, inclusive, se o Discord ainda é o melhor lugar pra gente poder manter nossa comunidade ativa, conversando. Talvez eu migre isso pro YouTube Community e a gente vai dar uma explorada. Porque, honestamente, né, com esse monte de coisa que tem acontecido, Discord em instabilidades, etc., tem algumas outras paradas aí sobre vazamento de dados, tudo. Eu que sou uma pessoa que trabalha no meu dia a dia com isso, me pega bastante, então talvez não me sinta 100% confortável de montar uma parada pra minha comunidade lá, pensando até na questão de segurança das informações pra vocês. Mas temos bastante projeto aí pra frente, não somente para ajudar a galera a se encontrar enquanto comunidade, para poder jogar junto RPG, mas também para começar a produzir algum conteúdo junto, para poder divulgar o trabalho, alguma outra coisa assim. Eu faço questão de valorizar principalmente a galera que trabalha com arte, arte seja lá a forma que for, não sendo de A, tamo junto. E eu quero tentar desenrolar essa parada. A gente vai começar também a trazer algumas outras coisas mais focadas em game design, em estudo mesmo. E isso vai ser uma parada que vai ser exclusiva para a comunidade, para justificar esse esforço que a gente vai colocar em cima, né? Então, seja uma parte mais serializada, ou encontros mensais que a gente vai falar sobre game design, que a gente vai propor um tópico com antecedência para a gente poder discutir, para a gente poder estudar junto. Eu participo eventualmente, de Game Jam, uma hora ou outra, com o meu amigo Pedro, que tá voltando a cuidar dessas paradas. Ele que é formado em desenvolvimento de jogos, e a gente vai começar a fazer esse trampo de novo.
Eu tenho um jogo que participou de uma Game Jam e a gente quer voltar a mexer nele. Eu acho que vai ser um jogo interessante aí pra galera do canal. Porque nasceu como uma mesa que eu joguei de RPG, né? De Ordem Paranormal. Eu mestrei essa história e aí a gente fez uma adaptaçãozinha pra um jogo. Tá bem embrionário, assim, foi mais pra Game Jam, agora que a gente vai começar a mexer de novo depois de um tempinho. Mas esse conteúdo também é algo que eu acho interessante de trazer. Não somente a ideia de dicas de como mestrar, mas trazer uma parte um pouco mais técnica. O que, que é um game design de fato, como você consegue preparar um setting, talvez técnicas de escrita, técnicas de desenvolvimento, de level design e tudo isso. Em como você, mesmo que você não queira ser muito técnico, quanto mais conhecimento, melhor para você construir histórias até mais legais e talvez se encontrar. Porque game design é uma parada que é tão grande, né? Tão aberto, que você não precisa necessariamente trabalhar com programação. Eu não sou a pessoa da programação, sou muito preguiçoso para isso, mas eu sou a pessoa que escreve, eu sou a pessoa que faz design, etc. Então eu gosto dessa outra parte. Tem muita coisa para você poder explorar. Então, eventualmente, isso também vai ser uma parada que a gente vai trazer para a comunidade, além desse grande projeto que é o meu projeto de vida aqui pro canal, tá? De serializar RPG pra gente trazer um conteúdo bem legal. E aí, assim, mano, com estrutura da hora, uma história interessante, uma história única, uma abordagem única, diferente de tudo que a gente tem aí nessa parada. Óbvio, né? Aquela parada. Você quer ser disruptivo demais, né, Mel? Você quer fazer um negócio diferente e tudo mais, mas, na moral, tem como ser diferente sem seguir fórmulas. Você pode fazer a mesma coisa com a mesma qualidade de formas diferentes, né? Às vezes a pessoa tenta ser diferentona demais e aí acaba cagando no pau, faz tudo de forma, às vezes até você construir algo com o intuito de fazer por menos o trabalho dos outros, etc. E esse não é o intuito, tá? Eu só quero uma abordagem diferente do que a gente tem disponível aqui no nosso mercado Brasil, tá bom? Principalmente porque a gente copia bastante da fórmula de lá de fora, mas ou não se admite, ou se copia descaradamente, tá ligado? Então tem algumas outras coisinhas aí que eu tenho pensado. Mas, né, já dizem os sábios, nada se cria, tudo se copia. Eventualmente a gente vai testar aí algumas coisinhas, vamos ver o que eu pessoalmente sou muito chato com as minhas criações, tá? Quando é uma parada mais consolidada assim, eu preciso que esteja tudo nos trinks, por isso que vai demorar pra chegar, mas eventualmente chega. Última coisinha, a gente finalizou Celari, a campanha de RPG de Ordem Paranormal de 85% de Nex no canal do Filho de Chocobo. O meu personagem, o Safo, ele teve um encerramento muito legal, muito bonito do que eu esperava pra história dele. Vou trazer algumas coisinhas do Safo, eventualmente a gente ainda vai ter um revelando, mas todos os episódios estão disponíveis lá no canal do Filho de Chocobo, tá bom? Então vai estar tudo nas descrições dos vídeos. Esse corte daqui da live vai direto pro canal principal, não vai pro canal de votos, porque a gente tá falando de algumas coisas que são relevantes pra galera. Finalmente a gente tá fazendo um papão aí que faltou pra gente falar com o pessoal já de um tempinho. Antes disso, antes da gente passar ali pro vídeo, pro vídeo, pro jogo, eu tinha um comentário que eu fiquei de responder em live pra gente analisar a ficha. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu acho o comentário. Rapidão. Se eu não me engano, foi o Davi que tá sempre lá no canal. Mas se não for ele, a gente já acha agora. Ok. Yes, não, foi Bessauro. Bessauro991 mandou aqui. Posso mostrar meu primeiro personagem? Vou usar essa semana. Desculpa, viu, Bessauro? Eu não consegui fazer live quando eu tinha prometido que eu ia rever a sua ficha, mas eu tô fazendo aqui, tá bom? Posso mostrar meu primeiro personagem? Preciso de alguma opinião a respeito e estou com medo. O nome do personagem é Connor. Ele é um personagem de 5% de exposição. Um ocultista, com um background de ocultista arrependido, que é bem interessante porque ele já
já traz ali aquele poder a mais, né? Um poder paranormal extra. Então, vamos lá. História. Vindo de uma linhagem de super soldados, treinou para ser o próximo e estudou o básico do ocultismo sozinho. E escondido durante 20 anos. Tá, estudou o básico de ocultismo e escondido durante 20 anos porque era um tabu dentro da família dessa pessoa. Foi manipulado por magia e treinos anormais e desumanos, fazendo com que fosse uma máquina de matar. E matou diversos inocentes e pessoas que amava. Então dá pra gente entender aqui que essa família ela preparava as pessoas para ser máquinas de matar. Aqui a gente pode ver uma referência, talvez, eu não sei se é o caso. Lembra muito Killua, né? A parada dos Zodiac, que eles são literalmente isso, né? Eles são máquinas de matar. Existe um certo tabu entre eles ali, da forma que eles utilizam o Nen. E essa parada dele estudar o ocultismo escondido, além da parada dessas manipulações do que a família dele forçava pra ele se tornar essa máquina. Eu achei interessante a ligação. Hoje é uma pessoa sem emoções e não sabe interagir, por isso ele tem zero de presença mesmo sendo ocultista. Isso aqui, ó, esse é o tipo de coisa que eu apoio pra cacete, porque é muito importante que você entenda que, por mais que uma ficha otimizada vai te levar mais longe, uma ficha que faça sentido pro seu personagem vai elevar o nível do seu roleplay pra cacete, tá ligado? Então, isso aqui é muito interessante. Foi algo que eu fiz com o Safo, meu personagem, na campanha do Chocobo. Que ele é um combatente, mas ele é um combatente com um de força. Ele tem 3 de agilidade, mas ele tem 6 de inteligência. A parada dele é inteligência, tá ligado? Porque ele não é um combatente que vai brigar. Ele é um combatente estrategista. Então, acho super legal aqui o que você fez, tá, Bessauro? E gosto bastante dessa ideia de um personagem que precisaria dessa parada como mecânica principal da ficha, mas que você encontrou outras formas de representar isso. Achei bem legal, tá? A grande paixão e o ocultismo, é, mesmo sendo um. Tá, a grande paixão, e ele tem essa parada ainda do ocultismo, mesmo ele sendo um brucutu shapeado. Então, vamos lá, atributos. Bem equilibradinho aqui, tá? 2 de vigor, 2 de agilidade, 2 de força, 3 de inteligência e 0 de presença. Bem equilibrado. Acho legal a ideia de zerar a presença assim. Eu sou 100% a favor de zerar um atributo se você quiser colocar isso como um traço do personagem, principalmente. Acho bem legal. Então, as habilidades. Escolhido pelo outro lado, que já é uma parada que a gente tinha ali da opção de ocultista. Ocultar ocultismo é legal. Isso aqui ajuda ele a esconder essa parte, né? Talvez até da família dele. Talvez ele tenha aprendido isso durante o período em que ele estava fazendo esses estudos escondidos. E aí hoje eu quero entender como que esse personagem acabou indo para na ordem ou lutando contra o paranormal nessa perspectiva da história, né? Porque aqui ele não colocou nada de ligação com a ordem. Então isso aqui é muito interessante para dar um gancho na história. Eu, como mestre, fico intrigado em como a gente poderia colocar a história dele. Talvez ele tromba com um grupo de agentes, e aí no meio de alguma coisa alguém acaba recrutando ele, alguma coisa assim. Gosto muito de histórias também que não envolvem a ordem diretamente, tá bom? Ele também tem aqui traços do outro lado. Eu tô tentando lembrar de onde que é esse traços do outro lado. Deixa eu dar uma olhadinha no Chris. Eu não tô me lembrando. Vamos ver aqui. Gente. Inclusive, uma parada que eu tava trabalhando. Eu tava num momento que eu tava assistindo muito Supernatural, né? Aí eu olhei aqui no Chris, eu tenho a ficha do Sam e do Jim. Tem um item aqui, inclusive, que eu fiz, que é o carro deles, né? E enfim, é uma ideia aí de campanha aí do que eu tô pensando pra rodar aí com os amigos. Não acho que eu vou transmitir, mas seria interessante. Porque a minha campanha principal eu jogo com 2 jogadores, tá? Então, são sempre esses meus 2 amigos que estão jogando comigo. A gente joga Daggerheart, mas agora, eventualmente, a gente pode inventar de jogar alguma outra coisa diferente quando finalizar essa campanha, por exemplo. Bom, vamos ver.
É, é traços, né? Bom, eu não vou lembrar de onde que tá vindo esse traços do outro lado. Será que isso aqui veio do tem alguma coisa no Vendetta Oculta ou nos arquivos secretos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Traços do outro lado, ordem paranormal. Ah, pô, mosquei. É a parada do ocultista arrependido, que é o bagulho que dá um poder a mais pra ele, né? Qual que foi o poder que ele pegou? Sensitivo? Hum, vamos ver. Poderes paranormais. É, pegou sensitivo. Então ele pegou um poder aí de conhecimento que permite ele sentir as emoções e intenções de outros personagens, como medo, raiva, malícia, recebendo mais 5 em teste de diplomacia, intimidação e intuição. Aqui, esses três parâmetros, eles compensam a falta que ele teria de uma presença. Então, por mais que ele role sempre com desvantagem, ele vai ter pelo menos esse mais 5 para poder somar. Faz sentido que você tampe um buraco num momento em que você não consegue, vamos dizer, naturalmente fazer uma rolagem alta, né? Geralmente ele sempre vai rolar com desvantagem, vai rolar com 2 dados e vai pegar o menor porque é 0. Mas somando mais 5 aumenta um pouquinho mais as chances de fazer essas leituras. Só que assim, se a pessoa que tá mencionando pra você for seguir 100% a regra, sensitivo só vai caber em alguns momentos, que é literalmente a leitura comportamental, né, dessa pessoa que você tá tentando entender. Então, tem que entender isso aí também se a pessoa que mestra pra você vai abordar isso. Se for o caso, aí sensitivo já não é tão útil. Sensitivo funciona muito bem para quem tem uma boa presença, tá? Eventualmente, com uma afinidade, ele fica um pouquinho melhor e aí sim compensa. Sendo você um ocultista, não faz diferença nenhuma. Você tem que ajustar a sua ficha, porque você eventualmente vai conseguir chegar nessa posição em que você pode escolher novamente esse poder e pegar esse buff, tá bom? Tem 15 perícias, que são as principais para ocultista, as que são a respeito do corpo e intimidação, certo? Todas somente treinadas, pois todos começam com graduação 0. Perfeito. Aqui ele não colocou especificamente quais são as perícias, mas eu acredito que ele fez uma boa distribuição entre os testes de resistência. A parada que eu sempre vou recomendar, tá? Se você fez um personagem que tem algum gap, tem alguma parada na ficha que tá enfraquecida, foque bem nas perícias de resistência relacionadas a essa, se for presença, se for força ou vigor. Agilidade ou vigor, tá bom? Então aí a gente tem reflexos, a gente tem fortitude e a gente tem vontade. Esses três tem que estar bem se você tem algum atributo que não tá muito legal, justamente para compensar que mesmo no momento em que você pudesse tomar uma paulada que ia sofrer consequência desse gap que você tem na sua ficha, não ia ser tão extremo, tá bom? Bom, vamos lá. Tem mais algumas coisinhas aqui pra gente poder ver. Os rituais têm ritual de cicatrização, decadência, amaldiçoar a arma. A gente vê aqui, né? Ele pegou um poder de conhecimento, mas ele tem bastante rituais de morte inicialmente, né? Eu não sei qual amaldiçoar a arma que ele pegou. É... Legal, ele conversou com o mestre e por ter estudado por esses 20 anos, isso é legal, tá? Se o jogador colocou na lore e o mestre beneficia o jogador pela lore, desde que seja balanceado e seguro, acho super legal. Acho legal presentear o jogador pela dedicação na criação da história, tá? Então ele conversou com o mestre e por ter estudado por 20 anos, ele vai liberar um ritual, porém ele mesmo vai criá-lo. Então, é um ritual homebrew. Isso aqui é interessante. Eu quero ver depois esse ritual, hein? Depois você manda aqui pra nós, Bessauro. Eu vou te marcar no comentário depois nesse cortezinho do vídeo, tá bom? Vou criá-lo e um de PA a mais que ele vai ter permanente, certo? Proficiência com arma simples pelo treinamento militar, faz todo sentido. Inventário são 2 martelos, tem 2 balas e um revólver. Bem específico, né? 2 balas. Mas deve ser os 2 kits de bala, né? Que contam como um item só. Materiais ritualísticos de morte e proteção leve.
Então eu acredito que o amaldiçoar a arma também seja de morte. Aí fica legal, né? Porque é um personagem que ele pode ir pra dois lados. Se ele quiser focar na afinidade, nos poderes paranormais, ele cai lá pra conhecimento. Ou se ele quiser focar nos poderes de ocultista pra poder ampliar o foco nos rituais de morte, ele pode ir pra lá também. Mas também tem uma terceira via em que ele faz o personagem bem eclético, né? Bem variado. Esse é meu personagem com Nexus mais alto. Planejo fazer uma build de lâmina. Legal. Porque meu grupo não é bom em combate. Faz sentido porque o seu personagem, ele tem esse treinamento de assassino, tudo. Mano, eu vejo o seu personagem virando um Killua, tá ligado? Que o Killua, ele utiliza muito bem o NEM dele pra poder fazer a função dele, né? Palavras censuradas pelo YouTube. E, pô, faz muito sentido, achei muito legal, tá? Se alguém leu tudo isso, eu li tudo isso. Aceito dicas, opiniões e qualquer coisa. Até sexta eu posso modificar minha ficha. Eu tinha lido antes, Bessauro. Assim que eu te respondi, inclusive, eu te respondi logo no dia que você me mandou. Não mudaria nada na sua ficha, gostei muito, tá? Eu só eu trago esses insights aqui porque pensa como a história vai seguir, tá? Acho legal que você já pensou em ajustar a sua build pro restante dos personagens pra dar um equilíbrio no seu grupo. Acho legal você se colocar nessa posição de trazer o equilíbrio pro seu grupo, mas não se prenda a isso, tá bom? Tem muita coisa legal que você pode ir desenvolvendo com a história do seu personagem. Deixa o personagem também ir te apresentando isso. Eventualmente, talvez ele pode trazer uma proposta diferente pra você. Dentro do roleplay, você vai descobrindo o personagem, sabendo separar o que é o Bessauro e o que é o seu personagem. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. O que é o Connor. É, Você consegue entender, talvez, que pô, faça mais sentido a gente seguir pra cá, alguma coisa assim. Por exemplo, não sei se até lá a gente vai ter uma regra oficial pra multiclasse. Isso aí eu acho que, inclusive, só vai sair no próximo livro de recurso oficial. Mas, pô, no Arquivos Secretos tem acesso a muitas coisas novas, muitas coisas legais que dá pra você pensar. Eu acredito que vão sair, sim, mais outras opções de subclasse de ocultista que seja combatente. Você pode pivotar, eventualmente, se fazer sentido pra você, com o seu mestre de o seu personagem é um ocultista que ficou muito tempo nesse treinamento militar e não se separa muito dessa parada do treinamento militar. Às vezes o seu personagem pode pivotar pra um momento de choque, deu uma transição nele e o treinamento militar se sobressai mais, aquela parada de combate se sobressai mais, mas ele não abre mão do ocultismo, ele se entrega ao ocultismo e aí você pivota de um ocultista transicionando depois de um Nex pra um combatente monstruoso. Isso também é algo que você pode fazer combinando bem com o Messi e seria uma surpresa absurda na sua mesa, inclusive, né? Eu já fiz essas narrações desses tipos de mudanças, essas coisas em outros sistemas, em D&D principalmente, que é o sistema que eu jogo há mais tempo. E é sempre muito legal entender como o personagem vai apresentando o que faz sentido pra ele, diferente do que o jogador pensa, né? Então eu tenho um exemplo ali, por exemplo, do Scoshin, que é o personagem principal do Samuel, do meu amigo que joga comigo nessa campanha de tantos anos. É um dos personagens das sombras. E ele era 100% ladino. Só que chegou um ponto que ele tava tanto na linha de frente que ele acabou achando que faria sentido pro Scotchen. O Scotchen começou a mostrar essa necessidade dele pegar uma subclasse de paladino. Depois a gente pivotou isso pra fighter, porque ele parou de ficar tancando demais e ele tava mais dando porrada mesmo. E especialista em aniquilar os malucos nas primeiras rodadas e acabar com o combate rápido. Então, isso não fazia parte do personagem no início. Ele começou como um cara que não se comprometia com o combate, ele se escondia e dava no pé sempre que o negócio ia dar errado. E hoje ele é um personagem completamente diferente. E isso foi o que o Scotchen apresentou, tá? Então, não se feche também pro que o Connor pode apresentar pra você. Essa é a minha única dica. Gostei muito da sua ficha, achei muito divertido, tá bom? Então, é isso. Esse é o papão que a gente fez aqui no comecinho da live. Vou postar esse cortezinho no canal principal. Então, se você tá aqui, não esquece de deixar um like, se inscreve aí se você gostou. Deixa aí nos comentários, inclusive, o que você quer saber, com mais detalhes, eventualmente, desse projeto tudo, dessas paradas, tudo que eu falei.
Todos os links vão estar aí na descrição, tá? Tanto da live do Chocobo, pra live do Assimilação, todo o conteúdo que a gente fez já de assimilação vai estar linkado aí embaixo também. E é isso. Beijocas. Tchau, tchau.